Boa tarde a todos. Nessa tarde do dia 24 de junho, nós estamos recebendo da FEAC os nossos amigos Luiz Eduardo e Verônica, que estarão conosco realizando o seminário Obsessão e Desobsessão. Que todos tenhamos um bom aproveitamento das reflexões e do estudo que eles prepararam para nós. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Para quem não sabe, essa aqui é a Verônica, é a primeira vez que ela vem. Vocês já estão acostumados comigo, né? Coitado de vocês. A Verônica é parceira da FEAC, ela é minha diretora, ela é diretora do Departamento de Assuntos da Mediunidade. Ela manda em mim lá, além da Luísa que manda em casa. Então nós estamos assim, não tem jeito de obsediar elas que elas me mandam. Falcone mandou um abraço e um beijo para você. Obrigada. Falou que você continua uma menina com carinha de sapeca. Ele falou. Falou isso. Obsessão e desobsessão, vamos direto ao assunto, né? Se funcionasse. Obsessão e desobsessão, minha parte ficou de obsediar vocês, então vamos direto ao assunto. Esse princípiozinho a gente vai ter que ser um pouco didático assim, porque nós vamos ter que pegar conceitos de obsessão que estão no Livro dos Espíritos, que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, que estão na Gênese, para a gente poder entender isso bem. Então vamos direto ao assunto. No Evangelho segundo o Espiritismo, isso está no capítulo 28, item 81, Kardec fala para nós que a obsessão é a ação persistente. Que um espírito mal não está devidamente evoluído, que não é bom de coração, exerce sobre um indivíduo. E quem é o indivíduo? Somos nós. Apresenta caracteres e características muito diversas, desde uma simples influência moral, que às vezes a gente não percebe, sem perceptíveis sinais exteriores, até uma perturbação que pode ser completa tanto do organismo quanto das faculdades mentais. Olha que coisa grave. Eu já tive a oportunidade de ver em Barbacena uma obsessão por subjugação perturbando tanto o organismo quanto as faculdades mentais. É triste. E os médicos só com remédio. E aquilo só melhorou depois que entrou a parte espiritual. Bem, vamos mais um pedacinho. Agora, em obras póstumas, isso é um conceito que a gente deve ter muito bem esclarecido para a gente, é que esse domínio que esses espíritos assumem sobre certas pessoas, e não em todas, devido a uma ação que tem que ser constante e persistente, com o objetivo de escravizar e submeter a vontades deles, pelo simples prazer de experimentar e fazer o mal. Vão trazer para nós encarnados. Não tem gente que adora uma fofoca só para ver o outro mal, fica feliz com a infelicidade dos outros. A gente não pode olhar para o lado, olha para dentro. Não pode olhar para o lado. E quando esse espírito mal, doente, quer atuar sobre o indivíduo, agora nós estamos falando do espírito desencarnado mesmo, não o espírito alma encarnado. Ele vai envolver a gente como se fosse um manto. Imagina a gente estar aqui, aquela serração imensa, a gente andando numa serração. Quantos já pegamos essa madrugada com serração? É como se fosse um manto, a gente está andando dentro de uma serração que está infiltrando na gente. A gente está absorvendo aquilo. Isso está escrito em Obras Póstumas, no capítulo 7, item 56. Eu coloco isso para chegar em casa a gente não ter o dever de casa, o prazer de pesquisar e complementar, que aqui não dá para explicar tudo. E toda ação das trevas exteriores é um reflexo das trevas que nós carregamos. E a gente pode terminar o nosso estudo aqui agora, porque a mensagem da irmã Sheila resume tudo que Verônica e eu vamos falar. A gente pode ir embora. Coloque em prática o que está aí. Isso é obsessão. Para se livrar da obsessão, vigiar e orar. Mas como nós somos pagos para falar 3 horas, nós vamos fazer, né? Já no Livro dos Médiuns, a definição está lá no item 237, no capítulo 23, que é o domínio que alguns espíritos conseguem adquirir sobre certas pessoas. Não é sobre todo mundo. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. E interessante que a aproximação, a técnica de aproximação de um espírito superior e de um espírito inferior é a mesma. Com a diferença que o espírito superior vem com mansidão, com carinho, vem para nos proteger. Se a gente não quer, ele vai embora.
ao contrário do inferior, que fica nessa ação persistente o tempo todo. Nós vamos ver isso com mais detalhe daqui a pouquinho. Então a gente tem que ter certeza da seguinte maneira: quando que é obsessão? Só é qualificada quando a perturbação é constante. Eu chegar para você aqui e falar assim: vamos tomar uma pinguinha? E vou embora? Isso é obsessão? Sou apenas um chato de galocha. Mas se eu fico o tempo todo: vamos tomar pinguinha? Vamos tomar pinguinha? Isso é obsessão? Dia após dia, noite após dia, te chamando, toda hora que então, toma uma pinguinha comigo. Toma não, que eu não gosto não. Viu a diferença como é? Que vez por outra a gente passa por isso, tanto de encarnado quanto desencarnado. Só vai se caracterizar como obsessão quando for constante. Se a pessoa convide a gente uma coisa que a gente não quer fazer e vai embora, não é perturbação. Às vezes é um teste para a gente. Se influência verificada é de vez em quando, vez por outra, não se caracteriza obsessão. Quem fala isso é Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 23. E o Kardec colocou a obsessão, ele fez uma graduação de obsessão. Da obsessão simples, obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação. Ele colocou esse tipo de gradação. E ele falou da seguinte maneira, está escrito exatamente assim no Livro dos Médiuns. E as principais variedades são a obsessão simples, a obsessão por fascinação e a subjugação moral e corporal. Quer dizer que existem outros tipos. Esses outros tipos que Kardec não falou, elas estão especificadas, e nem sei o que eu falei, lá nas obras de André Luiz e do Manuel Filomeno de Miranda. Outras situações que a gente vai ver com calma outra vez. Hoje é impossível, que não vai dar tempo. Então, o que acontece? É que esse quadro que está aqui, gente, eu coloquei da seguinte maneira: o tipo da obsessão, o tipo de constrangimento que o obsessor pode fazer em cima da gente e a natureza dos efeitos. A primeira obsessão que Kardec fala é a obsessão simples. É onde o espírito obsessor, encarnado ou desencarnado, tanto faz, ele se impõe na nossa vida. Imiscuir é se intrometer, dar palpite errado. E como tem gente dando palpite errado na nossa vida, não tem não? Escrever obsessão, gente, fofoca para vocês aqui. Quarta-feira à noite, está frio, vou para o centro, vou nada, bate a campainha, um vizinho, parece um programa na televisão, tem um jogo de futebol, vou, não vou. E quando as pessoas que não querem que a gente venha e fique atrapalhando? Os espíritos desencarnados, os desencarnados, fazem muito isso. Fazem muito isso com a gente, colocando ideias desagradáveis e inoportunas. Na fascinação, o espírito o obsessor vai produzir sobre a gente uma ilusão do nosso pensamento. Vai paralisar o nosso raciocínio. A gente vai fazer coisas ridículas. O Jorge, outro dia lá na FEAC, na reunião mediúnica, ele deu passividade e recebeu Jesus. Falamos: Jorge, não é Jesus. Ele falou assim: é Jesus, que eu sou um santo. Estava fascinado pelo espírito que ele estava dando passividade. Não era Jesus nada, não era Maria. Mas não aquela Maria, outra Maria. Outra Maria, não aquela. Viu o que acontece? E o obsediado fica com o raciocínio paralisado, gente, que a gente não aceita os conselhos dos outros. Fica aquele adolescente que acha que é o mais forte, o mais bonito, o mais rápido e dono da verdade, mudando o nome. Fica parecido com aquilo. E fica inconsequente. A gente toma atitudes inconsequentes e não aceita conselho. Ainda a gente se afasta dos que estão nos querendo colocar no caminho do bem. E tem a obsessão por subjugação, que é como se fosse uma cobra de boia que vai constringindo a gente, apertando, tirando a nossa capacidade de pensar. Ela paralisa a nossa vontade. Olha a diferença. Na fascinação, o nosso raciocínio está paralisado. Na subjugação, o meu raciocínio não está tão paralisado. Pode estar até mesmo livre, mas a minha vontade não, eu não consigo resistir. É o que se faz. Nós vamos ver isso um por um agora. Depois que terminava, pediram para ter um pinga-fogo, perguntas e respostas, vocês podem perguntar tudo para a Verônica. Na obsessão simples, o que vai acontecer? É apenas que esse espírito inferior
vai procurar, atrás da tenacidade, da insistência, de não dar folga para a gente, ficar se intrometendo na vida da gente. Precisa ser desencarnado para fazer isso? Precisa? Dando sugestão que na grande maioria das vezes são contrárias à sua forma habitual de pensar. Vamos tomar pinguinha? E se eu ficar estudando, eu sou um espírito superior, dando sugestão. Você vai se quiser, não estou te dominando. Ao contrário da fascinação e da subjugação. Mais uma coisinha. Aqui tem reunião mediúnica. Quando se trata do médium, muitas vezes, o que eles fazem? Aquele espírito quer a exclusividade daquele médium e se comunica por ele, não deixando nenhum outro se comunicar. E se comunica ora com Maria, ora com João, ora com Sebastião e toma conta dele. Interessante, como a gente vai notar isso? As comunicações são sempre parecidas, os assuntos são sempre os mesmos, são muitos nomes. Às vezes a gente chama o médium para conversar. Olha, se você pode estar anímico, ou você pode estar obsediado, o espírito tomou conta de você, só dá passividade para ele. Ele pode, inclusive, com isso, ficar fascinado. Não, vocês estão enganados. O que eu recebo é Jesus. As coisas podem se misturar a esse ponto. A gente não tem certeza onde começa uma, onde acaba uma e começa a outra. Isso é para fim didático que Kardec colocou para a gente. Vamos mais um pedacinho. Na obsessão simples, simplificando tudo que nós falamos, a influência é sem domínio da sua personalidade. Nós continuamos os mesmos. Questão 459 do Livro dos Espíritos, o que fazem? Os Espíritos podem dirigir a gente? Muito mais que imagina. Mas quando é na obsessão simples, não altera a nossa personalidade, a não ser que queiramos. Eles não conseguem isso. Ela tem uma interferência naquele instante, naquele momento, no nosso senso crítico e no nosso discernimento, que pode nos colocar em dúvidas. Vamos tomar uma pinguinha? Não sei, hoje está frio, só umazinha, não vai fazer mal, não sei. Opa, não é o que eu quero. Pode dar dúvida na gente. E esses espíritos, às vezes, não é um só te fazendo isso com você. O que nós temos em rádio, em televisão e novela, um conjunto de espíritos encarnados e desencarnados que o tempo todo estão com obsessão aparentemente simples, nos convidando a coisas que nós não gostamos. E se bobear, com o tempo a gente acaba achando normal. Invadem a nossa casa. E isso acontece muito. Interessante que isso pode acontecer de forma involuntária. Uma troca de fluidos, e fluido é energia, entre o desencarnado e o encarnado, que pode transmitir doenças. É o que o Espírito Manuel Filomeno de Miranda chama de doença simulacro, imitação. Por que vai acontecendo? Se essa tenacidade, mesmo que for uma obsessão simples e eu não deixo acontecer, não estou dando confiança, há um contato constante, há uma infecção, perispírito é perispírito, e eu posso, se não tomar uma decisão, absorver as doenças que esse espírito tem, muito embora nesse caso serão mais leves, e serem transmitidas ao meu perispírito e, por consequente, transmitir ao meu corpo. E o médico não descobre o que é. Por isso que Jesus falou que seu sim seja sim, e seu não seja não. Não precisa ser grosso para isso. Na fascinação, o obsessor não vai anular a nossa vontade, vai perturbar o nosso raciocínio. É um chato de galocha perturbando o nosso raciocínio e tem a arte de inspirar na gente uma confiança cega. Está no Livro dos Médiuns, item 239 do capítulo 23. Tem a capacidade de inspirar na gente uma confiança cega. Nós estamos falando de espírito, estão pensando no desencarnado. Imaginem Hitler, a confiança cega que ele depositou naquele pessoal para ir à guerra. Imagina Tim Jones, ou Tim Tones, lá na Guiana Francesa, que fez 60 pessoas suicidar porque acreditavam que iam viajar numa nave especial. Paralisou o raciocínio daquelas pessoas. E quantas vezes a gente é paralisado o raciocínio por religiões, por médiuns, por pastores, padres e outras coisas, que colocam, outros tipos de homens, que colocam na nossa cabeça as coisas absurdas com constante falar, e a gente aceita as coisas.
com medo, por ignorância, e a gente não raciocina, porque ele paralisa nosso raciocínio e nos inspira uma confiança cega. A gente vira como uma criança nas mãos dele. Na fascinação ainda, o grande problema é que se eu estiver fascinado, eu não estou me sentindo incomodado. Esse é o grande problema. Porque eu falo para o Jorge, que médium espetacular, você só dá passividade para Jesus, para Maria, para Pedro. Outro dia o Dr. Bezerra de Menezes fez um receituário. Estou elogiando o Jorge. Quem não gosta de um elogio? O fascinador vai fazendo isso, e coisas absurdas. Vai elogiando, olha aqui. Muitas vezes a gente gosta e forma então um verdadeiro processo de simbiose psíquica. Porque eu preciso elogiá-lo, eu obsessor, e ele começa a se alimentar dos meus elogios. Um grande perigo a gente faz com expositor espírita, com médiuns que têm a mediunidade mais aflorada, é que a gente só elogia achando que ele é Deus, que são os verdadeiros deuses que não erram, são os que mais precisam. Esses médiuns que receberam o Dr. Jacó, quantos se perderam por se deixarem fascinar? E não é só na mediunidade não, gente. Quer derrubar um colega de trabalho, elogia o dia inteiro, ele vai parar de trabalhar direito se achar que é bom e não vai fazer. Quer fascinar um padre, um pastor, um expositor espírita, ele começa a falar que ele é o melhor de todos. A gente gosta, vem a vaidade, vem o domínio. Vou parar de estudar, pesquisar, já sei tudo. Aí caio. E o que eu sei? Tudo que eu sei que eu nada sei. E nada que eu estou falando é meu, eu estou colando de Kardec, desse pessoal. A gente corre esse risco. Da dona de casa que fala que você faz o melhor arroz do mundo. Aí começa a fazer de qualquer jeito, gruda. Não é bom assim, grudado. Unidos venceremos. A gente não acredita porque o raciocínio está paralisado. Agora, você imagina isso em multidões, em pessoas que têm a responsabilidade com a nossa saúde física, pessoas que têm responsabilidade com a nossa saúde mental e moral. Nós, espíritas, qual é um de nós? Nos tornarmos fascinadores e nos deixarmos fascinar. Quanto mal a gente faz. A gente tem que prestar muita atenção. O espírito obsessor, nesses casos, ele é extremamente hábil, hipócrita. E Jesus falou dos hipócritas como sepulcros caiados. Bonitinho, branquinho por fora, brilhando e por dentro só podridão. Porque usa uma imagem que esconde as verdadeiras intenções. São dissimulados. Zé Raul Teixeira contou para a gente que certa feita ele se desdobrou, dormiu e se desdobrou, encontrou o pai dele, deitou no colo do pai dele e ficaram conversando. Feliz, o pai de Zé Raul Teixeira já tinha desencarnado. E eles estavam batendo papo, ganhando carinho, Zé Raul Teixeira feliz de estar encontrando o pai. E de repente o pai de Zé Raul Teixeira dá um sorriso. E Zé Raul Teixeira volta para o corpo correndo, porque ele estava sendo dominado, obsidiado por um espírito que se dissimulou e pegou a aparência do pai. Zé Raul só descobriu porque os dentes dos pais dele eram perfeitos, o dente do outro não estava com perfeição. Se faz isso com Zé Raul Teixeira, imagina com Eduardo. A gente tem que tomar cuidado. Por isso a Sheila escreveu dos pensamentos. Onde está seu pensamento, aí está a sua alma, aí você está. Vigiai, orai. E isso é constante. E fazer vigiar e orar não é ficar rezando alto o dia inteiro, não. É ter atitudes de oração durante o dia. O fascinador vai usar com muita frequência as palavras caridade, humildade, amor a Deus, como um credencial para entrar na nossa vida, na nossa alma. Mas através de tudo vai deixar transparecer sinais de inferioridade. Porque o íntimo de um obsessor, de um espírito mau, ele ainda vai se deixar pegar por palavras inadequadas, por situações inadequadas, que um espírito superior, um espírito bom, não consegue. Porque não está nele essa maldade, essa coisa de fazer o mal. Quem está fingindo uma hora, quebra a cara. Imagina que a pessoa que está contando a mesma mentira, eu peguei 5 peixes. Para você eu falo que foi 4, outro falo que é 10. Se cai. Uma maldade. Resumindo, na fascinação, ilusão produzida pela ação direta sobre o nosso
pensamento. Alguém aqui é médium? Ó, que bom. Então até eu, né? Na vacinação, o obsessor pode paralisar o raciocínio da gente que não acredita estar sendo enganado. E como tem isso, gente? A gente não acredita. Eu sou o dono do mundo, eu estou certo. Nos coloca obsediado em situações ridículas e perigosas. Não viu ele recebendo Jesus? Não é ridículo? Pode, mas é provável. Perigosas, a nossa saúde, as nossas situações. Fascinado, às vezes você acredita ser um atleta poderoso, vai enfrentar ondas do mar, vai pular mais alto, vai fazer umas bobagens. Está fascinado, eu posso. Inventa histórias mirabolantes. O obsessor tem a arte de ser dissimulado. É o lobo, é em pele de... Esse ditado é velho, né? Vamos mais um pedacinho? A subjugação. Então nós já vimos a simples fascinação e subjugação. A subjugação é como uma constrição, um aperto. Já viram a jiboia quando ataca a presa, que ela não tem veneno? Ela vai se enrolando. Cada vez que a presa respira, solta o ar, ela aperta mais um pouquinho, até que a gente não consegue respirar mais e vai quebrando. O bichinho que ela pega, ela vai fazendo isso. A gente fica sob um verdadeiro jugo, fica preso àquilo, porque enrola a gente, porque nossa vontade está paralisada. E essa paralisação da subjugação pode ser moral, domínio sobre a gente, é como uma verdadeira hipnose, e corporal, porque esse espírito vai atuar sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Kardec conta na Revista Espírita que um rapaz obsediado tinha mania de ficar assim, barulho com o joelho, essas coisas todas faziam. Influência moral. Toda vez que passava uma moça bonita, Kardec descreve assim no Livro dos Médiuns, ele que era desprovido de beleza, pedia a moça em casamento, se ajoelhava. Ele sabia que estava ridículo e não conseguia parar. E a moça saía rindo, os outros saíam rindo. Ele não conseguia parar de fazer por causa da subjugação moral. Não confundir isso com toque, que às vezes a gente esquece, fechei a porta ou não fechei a porta. Eu trouxe a chave do carro para cá. Tá aí. Essas coisinhas. Agora, quando é constante, tem que ter tratamento médico. Vez por outra acontece. Não confundir com isso. Você não quer fazer uma coisa e está fazendo. É impossível resistir, porque tomou conta da mente da gente, paralisando a nossa vontade, o nosso raciocínio. Simplificando tudo que eu falei agora na subjugação. Domínio moral sobre as nossas ideias e o nosso comportamento moral. Alteração quase, ainda bem que não é totalmente completa, no nosso senso crítico e discernimento, e nosso discernimento. A pessoa faz cada coisa ridícula, gente. Você vê a pessoa agachando, beijando os pés, ajoelhando, tomando atitudes ridículas. A pessoa se torna chata, inconveniente. Ela sabe que está ridícula, mas não consegue parar de fazer. Sabe que não está certo, que ela vai estar sendo observada, que as pessoas estão achando graça e não consegue fazer. Já no corporal, atua sobre os nossos órgãos, provocando movimentos involuntários, e também tem um domínio temporário sobre o organismo da gente. Aí ele pode, inclusive, causar doenças diretamente, como nos obrigando a beber mais, comer mais, fazer as coisas inadequadas. A diferença entre o veneno e o remédio é a quantidade. Gente, vale lembrar. Quem é que lembra o texto da irmã Sheila? Ela falou diretamente aí dos nossos vícios. Vai lembrar que a obsessão começa em nossas próprias imperfeições. Começa em cima do nosso orgulho, do nosso egoísmo, gerando os nossos vícios. A obsessão começa em nossos vícios. E vício, o que é vício? Vício é tudo aquilo que causa um hábito mau em oposição à virtude, que é um ato bom.
Vício é imperfeição, defeito que torna uma pessoa ou uma coisa que é imprópria para o fim que se destina. Quando a gente compra um aparelho numa loja, uma televisão, um rádio, uma geladeira, não importa, ela não funciona, a gente reclama no PROCON, o advogado do PROCON vai falar que o aparelho veio com vício, que veio com defeito. Vício é isso, é um hábito mau. Eu não estou sendo obsediado por ninguém, mas tem hábitos inadequados, mal, em oposições a atos bons que são minhas virtudes. A gente vive nesse balanço. A gente muito raramente, às vezes tem um pensamento inadequado, raramente, né? Que bom que é assim. Irmã Sheila cita indiretamente esses vícios sociais do alcoolismo, da gula, do tabagismo, da toximania. Tabagismo e o álcool está matando mais gente do que a fome. Tabagismo e droga como crack e cocaína está levando a jovens a suicídio que vocês não imaginam. Jovens pensando em suicídio e em tratamentos sérios. Porque neles há uma inclinação muito grande, muito exagerada para o consumo da droga, por causa do meu vício. E pior que isso é bom, que se fosse ruim eu não faria. Eu gosto daquilo se eu estou fazendo isso. E nos vícios morais, orgulho, ciúme, covardia, vaidade, intemperança, cupidez. E se a gente pode colocar todos esses aí, orgulho, egoísmo, tudo dentro de egoísmo. Questão 913 do Livro dos Espíritos. E cada época, olha que coisa interessante, é marcada por vícios e por virtudes. Olha aqui na época da Inquisição, o vício que era proclamado era o vício do amor independente de tudo a Deus. E aqueles que não amavam a Deus da maneira que a igreja queria, eram bruxos e eram queimados. Para eles eram vícios. Até nisso a gente tem que ter discernimento. Cada época é marcada pelos vícios e pelas virtudes. Vossa virtude é a atividade intelectual. E o nosso vício é a indiferença moral. Isso foi falado em 1858, 59, está no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro que falou. Vocês sabem quem que é esse Espírito Lázaro que falou isso aí? É aquele que morreu e Jesus ressuscitou. É aquele mesmo. Mas olha que coisa interessante. Vê se isso não está atual na nossa vida. A nossa virtude é a nossa atividade intelectual. O mundo nunca esteve tão intelectualizado. Estamos indo ao Sol. Tem nave indo ao Sol, indo a Júpiter. E a nossa indiferença moral em relação às pessoas e muitas vezes a nós mesmos. Porque a nossa cultura hedonista do prazer pelo prazer. Isso é um tipo de vício social que atrai encarnados e desencarnados que vão pensar como a gente para nos obsidiar. E que tipo de recurso esse pessoal todo vai ter? Falamos dos vícios. Olha os recursos que essas pessoas têm. Olha que interessante. Eles vão se utilizar das nossas falhas de caráter, das nossas dificuldades de ética e de moral, dos nossos conflitos de heranças de conduta pregressa. E qual de nós não as tem? Por que continuamos a reencarnar num planeta de provas e expiações? Lógico que eu não, porque eu já estou longe. A gente continua reencarnando porque nós continuamos praticando os mesmos, continuamos fazendo as mesmas provas. Dr. Ricardo Baesso falou umas 3 segundas-feiras passadas na FEAC, terminando uma palestra, ele falou a grande responsabilidade que nós espíritas temos. Porque nós temos uma oportunidade de sabermos o que acontece no mundo espiritual depois da nossa que nós só saberíamos depois da encarnação. Nós estamos tendo notícias antes disso. E falei, não é que ele tem razão. E o que a gente faz com isso? O que a gente faz com isso? O que a gente está fazendo com isso? Mais um pedacinho. Interessante que sabendo das nossas condutas pregressas, de quem eu fui lá no passado, ele vai me estimular ao retorno das paixões, essas paixões que eu reencarnei para superá-las. A paixão que os meus problemas de orgulho, de egoísmo, da raiva, do preconceito, de ser mandão, etc, etc, etc. Eles vão me estimular a isso.
intensificando o cerco. E de que maneira? Como ele, o espírito, o obsessor, não vai chegar na cabeça do Tiago e colocar um vício dentro dela, ele vai pegar um de nós que tem esses vícios ou outros vícios e vamos cercar o Tiago dessas pessoas, estimulando ele a praticar como eu. No começo a obsessão simples, vamos tomar uma cachaçinha? De repente vai todo dia, toda hora, esse pessoal fica em torno da gente. É o que eles estão fazendo com os nossos jovens, destruindo a nossa juventude com maconha, com crack, isso tudo. Está acontecendo diretamente. Atira em torno deles, em torno de nós, pessoas desequilibradas. E quantos temos vendo? Ou não? Que passam a aturdi-los com seus apelos vis, a sua psicosfera mórbida. Psicosfera porque é considerada uma esfera psico de alma, de pensamento, e a esfera, como ela vai emitir o pensamento e as seus raios para tudo quanto é lado, completo, 360 graus, eles vão abarcar tudo o que é. Cada um de nós tem a sua psicosfera própria. Cada um de nós tem. Como a usamos. Por isso que Joana de Ângeles fala naquele livrinho Vida Feliz, quem tem ele? Questão 120, o que fala? Ainda que não saibas, és exemplo para alguém. Que exemplos são os seus? De obsessores ou? Vamos mais uma. Aí, Manuel Filomeno de Miranda coloca para a gente no livro Trilhas de Obsessão que os soberanos das trevas, em uma reunião lá no mundo das trevas, chamou, lá tem a escola de obsessor, tem escola de obsessores, são chamados falcões. Chamou esses obsessores a treinamentos, e falou que ele termina a aula dele falando das 4 grandes fragilidades humanas. Está no livro Trilhas da Libertação. O que ele fala? Que a primeira fragilidade da gente é que nós somos animais sexuais. Então o que eles iam fazer? Nos indicar, fazer que a gente chegue ao prazer máximo possível, em detrimento das outras pessoas. Não estou falando só de prazer sexual também não. Prazer de tudo, de ter, do poder, do dinheiro, essas coisas todas. E deve ser estimulado ao máximo. E ele continua. E quando essa estimulação chegar ao máximo, coloque as aberrações. Hoje a grande aberração é a zoofilia. Sexo com animal. E não está parando. Está errado, senhor soberano da Serra? Nós somos animais sexuais. Que controle nós temos? O segundo é o narcisismo ou a vaidade, que é filho predileto do egoísmo e pai do orgulho e da vaidade inerente. Quem não gosta de elogio? Às vezes a pessoa está com uma roupa ridícula, você fala, você está linda. Cabelo, a gente faz para não tá jogando para... Estou falando exemplos fáceis assim, mas eles vão colocar a gente nesse narcisismo. E quanto nós não estamos no narcisismo, nesse orgulho, esses jovens fazendo academia e tomando bomba, tomando hormônio, testosterona, quantos deles estão tendo câncer de próstata antes da hora, hiperplasia prostática antes da hora, mas o músculo está aqui. As moças alterando a glândula, a tireoide. Teve uma moça baixinha que cismou de bater o recorde, que tinha um mau seio, porque uma americana colocou 3,5 litros de silicone e ficou assim. E ela colocou 5. Apareceu lá no Gugu, na televisão, e se gabava que botou tipo, um prato aqui, ó, e almoçar por aqui. Por orgulho, pelo simples prazer de a vaidade. Isso é auto-obsessão. De aparecer, ser o recordista mundial de seio. Teve que tirar o gente que a coluna foi para o prego. Fugiu todo da natureza. Poder tem prevalência na natureza humana. O poder é um alçapão que não poupa quem quer que ele caia na trampa. Trampa quer dizer armadilha. Precisa falar de poder que esse pessoal, a gente não quer largar o poder? Precisa comentar isso hoje? Mas só um detalhezinho aqui. Quem é o presidente da casa? Cecília. Cadê Cecília? Cecília, você é a presidente? Você tem um poder... Dona Dilma, ou Dona Cecília, você tem um poder absoluto aqui que você é a presidenta. E se você agarra esse poder de ser presidenta e não larga? Eu sou, lá na FEAC, eu sou coordenador de um grupo de estudo de André Luiz.
Mas eu não largo, não dou coordenação para ninguém. É meu grupo. Não solta, não dá oportunidade para os outros. As minhas ideias é que são as certas. Se chega uma pessoa com ideias mais frescas, com ideias melhores, a gente não deixa que vai tomar meu lugar. Acontece isso dentro de casa, no centro, nas empresas, em grupos de estudo, ou não. A gente tem que parar para pensar que a gente não é dono da doutrina, não é dono do centro, não é dono da família. E tem uma terceira coisa também: dinheiro, que compra vidas, escraviza as almas, será um recurso decisivo. Vamos enricar uma quantidade boa que vai dominar os outros. E pelo dinheiro eu mato, corro, roubo, escravizo. São isso que eles estão fazendo com a gente. E ele termina falando o seguinte, olha o que ele fala: sexo, narcisismo, poder, dinheiro. Quem de nós poderá resistir a essas 4 legítimas verdades? 2 provas terríveis que a gente passa na vida. Uma delas eu passo, que é a prova da beleza, e a outra não tem, que é a prova da riqueza. A pessoa bonita demais é uma prova danado. Eu já vi o que eu sofro com isso, coitado de mim. E não, meu bem. Você casou só pelo dinheiro, né? E o dinheiro? E o dinheiro? O que a gente não faz com isso tudo? Às vezes a gente está reclamando lá. É que o pessoal está roubando da gente. E se eu tivesse lá? E se eu tivesse aquela beleza? E se eu tivesse aquele corpo? Gente, parar para pensar que esse corpo que a gente tem é o corpo mais perfeito e mais adequado para essa reencarnação que eu estou vivendo. Quando a gente sai disso, não estou dizendo que a gente tem que desleixar, mas quando a gente sai disso querendo coisas diferentes, aberrações, nós nos tornamos obsessores e principalmente obsediados. E eles vão atuar na nossa vida de que jeito? Eles vão incursionar na mente da gente, da vítima, sugerindo pensamentos. E esses pensamentos, o que eles querem fazer com isso? Aumentar os nossos vícios, acentuar os nossos vícios. Eles não colocaram vício nenhum na gente. Mas como eu tenho o vício de beber cachaça, de repente eu vou beber álcool. De repente eu vou beber gasolina. E tem gente fazendo isso. Já viram? Fobias e tendências numa repetição constante. Se não for constante, não é obsessão. Obsessão se caracteriza por essa ação constante. Quem escreve isso é o Dr. Bezerra de Menezes no livro Dramas da Obsessão. Eles vão se aproximar de nós da seguinte maneira: captando nossas intenções, sentindo as nossas emoções e conhecendo nossos pensamentos e vícios. Foi isso exatamente que irmã Sheila falou para a gente aí. Falei, podemos colocar isso em prática, nós vamos saber o que é obsessão e como nos livrar dela. Não precisa de seminário para isso. Conhece, capta nossas emoções. Como? E através de intenções, emoções e pensamentos, nós vamos atrair como um verdadeiro imã aqueles espíritos encarnados e desencarnados que comungam, que pensam como a gente, se identificam com a nossa qualidade de emoção mental. Quem fala isso é a dona Sueli Caldas Schubert no livro Obsessão e Desobsessão. E isso como se processa a obsessão? Imagine que nós somos seres transceptores. Nós somos seres transceptores. Significa que nós transmitimos e recebemos pensamentos constantes através da nossa psicosfera. Cada vez que eu penso, eu crio um fluido, um hálito mental. Mostra quem eu sou. O obsessor vai agir na gente como se a gente fosse um rádio, daqueles rádios antigos que tinha um dial. Aqui pega um pouquinho a Globo, aqui pega um pouquinho a Rádio Nacional e vai mexendo ali, vai como se fosse uma rádio pirata se intrometendo na nossa mente. Desde que a gente dê, a Sheila falou isso aí agora mesmo, a gente dê base para isso. Vão na nossa mente, criando uma sintonia mental. Feito essa sintonia mental, começa a agravar as coisas, que há o envolvimento fluídico. A imagem que eu coloquei da cerração, eles nos envolvem como um manto.
o fluido perispiritual deles como o da gente. Eles não entram na gente, mas nos envolvem. Os desejos, os vícios, as doenças passando para a gente. E esse envolvimento mental e fluídico vai causar na gente a fascinação, a subjugação, mas ainda não está completo. Com o passar do tempo, com essa constante, vem a fase hipnótica. Faz isso, faz isso, faz isso. E quantos suicídios são feitos assim? Quantos suicídios, quantas agressões, quantas coisas de ciúme são feitas assim? Matei por amor. Amor. Interessante que esse é o mesmo mecanismo que ocorre numa reunião mediúnica. Jorge, lá na reunião mediúnica, na hora que você está dando passividade, muitas vezes você dá passividade ao espírito, você sente apenas a emissão mental e fala do sofrimento, o que o espírito está fazendo. Mas ao mesmo tempo, quando essa sintonia mental é associada à sintonia fluídica, é quando a gente, como médium, sente as dores daquele espírito. A dor de barriga, o braço quebrado, as formigas pegando a gente. A gente sente que há, nesse caso, um envolvimento fluídico. O mecanismo é o mesmo. Só que na obsessão é dia após dia, hora após hora, ao contrário. Na reunião mediúnica, damos passividade, temos o passo e despeça. Acabou o nosso problema. Somos um médium entre Deus, entre aqueles espíritos e aquele que está sofredor. E vai embora. Mas no dia a dia, isso se acontecer, vira uma obsessão séria. E os agentes da obsessão podem ser de nós para nós, desencarnado para desencarnado, e como existem? Como existem? Só ler Manuel Filomeno de Miranda e André Luiz, e não vai dar tempo de eu contar esses casos todos, de encarnado para desencarnado. No quarto dele ou dela está o mesmo. Não consigo parar de pensar, coitada, foi embora, foi tão cedo. Quantos anos? 89, estava com Alzheimer, eu queria que ficasse mais um pouquinho. Dá sossego, gente. Dói. Estava com 89 anos, está com Alzheimer, cheio de ferida, mas coitadinho, queria que ficasse mais um pouquinho. E ela que estava sofrendo, cheia de ferida, não sabia o que fazer. A gente faz isso, às vezes sem perceber. E outras coisas mais. Eu conheço um cantor famoso que cantava tanta música, só fazia música para Maria Rita, que ela, coitada, ela ficou desequilibrada lá no plano espiritual. Não vou falar que é Roberto Carlos, não parece fofoca. Obsessão recíproca, verdadeira simbiose. Já viram casais com obsessão recíproca? Não te aguenta, lá xinga, mas não aguenta, eu preciso dessa briga para viver. Conhece gente assim? Não, né? O senhor olhou para o lado porque não conhece. Conhece gente assim, gente? Não dá um jeito de melhorar a vida, continua brigando. É casal, é irmão, é dentro do centro, essas coisas acontecem. Eu acho que pior de todas é essa aí, que quando a gente é obsessor da gente mesmo. E as obsessões começam porque eu sou meu obsessor. Porque eu não vigio meus pensamentos, porque eu não oro, porque eu não tenho trabalho ativo no bem, porque não vivo conforme Jesus falou. Eu não vou conseguir viver igual ele, estou longe, mas eu não tento. Tanto que Kardec, sabendo disso, colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelo tremendo esforço que a gente tem que fazer para vencer e como tem que fazer. Obsessão entre encarnados. No livro de André Luiz, a influenciação de almas encarnadas entre si, que às vezes beira uma perigosa obsessão, influenciação terrível entre a gente. Auto-obsessão. Segundo André Luiz também fala, que é nossa mente, nós mesmos, como se fosse um torvelinho, um vulcão, gerando um verdadeiro estado de desequilíbrio doentio. Patológico quer dizer isso, de inadequação aos desafios cotidianos. Desisto de viver, entra em depressão, o mundo está todo errado, eu não aguento mais, e vai se deixando. Ou de comportamento imaturo.
Tudo que acontece eu estou magoando. Tudo que acontece eu sou vítima. O mundo está errado, eu estou certo. E isso vai gerando doenças internas, fraquezas morais e físicas. E isso são observados de novo aí, olha. A irmã Sheila falou, nossos medos, nossas angústias, as mágoas não resolvidas. Ideias fixas, desejo de vingança, opinião cristalizada, cristalização mental é quando eu fico com a mente parada no tempo, no espaço e naquela situação. E quanto temos isso em reuniões mediúnicas, hein, Verônica? Objetos de sedução, poder ou títulos cobiçados, tudo se encontra em fixação mental. Não saio. Morro, desencarno e continuo no mundo espiritual com essa mesma fixação. E pior ainda que o tempo vai passando e eu estou preso lá nos anos 1500 e eu estou no ano 2000. Minha mente. Às vezes eu estou preso com a minha raiva, a minha ódio, minha mágoa no ano 2000 e eu estou em 2017 e não saí daquilo. Por fixação mental. Estou terminando. Mais 5 minutos para você. As técnicas e táticas obsessivas, tanto coletivas quanto e aqui no Centro Espírita. Por que eu coloquei isso? É muito difícil, quase impossível, um espírito obsessor entrar nessa casa aqui por conta dele. Porque antes dessa reunião começar, isso aqui foi cercado por fluidos, foi cercado por trabalhadores espirituais, como se fosse assim, como daqueles filmes de ficção científica, um campo de força que a vibração deles não conseguem entrar aqui. Eles não conseguem. Eles não conseguem. Eles não entram no Centro Espírita. Então o que eles fazem para nos perturbar dentro do Centro Espírita? Olha bem, há proteção espiritual aqui em volta. Todo e qualquer centro espírita certo, correto, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, não importa. Eles estão protegidos. Há proteção espiritual. Eles não vão entrar. A vibração deles é muito grossa para passar pela essa proteção. E nós, equipe de encarnados, nós entramos. E quem traz eles? Eu. Qual a tática da equipe das trevas? Obsediar a gente. Dia da reunião mediúnica, tomar uma cachaçinha a mais, fumar um cigarrinho a mais e fazer uma bobaginha a mais. Vai influenciando, derrubando o centro, não atrai, porque eles não conseguem entrar mais influenciando a gente se deixa influenciar. Mas eu estou falando do centro espírita e dentro de casa. Digamos que a nossa casa esteja protegida direitinho, porque nós temos o Evangelho no lar, culto do Evangelho do lar. Mas você faz, mas ele não faz. Ele entra. Você perturba ela. Ele parece o Renato. O que a gente faz? O cuidado é nosso. Isso está no livro, aconteceu na casa espírita. Eles falam que tem um vasto campo de atuação junto às nossas inferioridades. O sexo, a vaidade, o poder e o dinheiro. Aproveitaremos as brechas deixadas pelos trabalhadores. Porque a única maneira dele penetrar numa casa espírita séria, a única maneira de não ser barrado pelas correntes que estão em volta, é que os mensageiros do bem não podem violar o livre-arbítrio dos adeptos de Cristo. Por isso que a gente tem que ser pão, pão, queijo, queijo. Porque ser espírita e cristão aqui dentro é mole. Lá no trabalho, no trânsito, no colégio, no dia a dia de casa, nas nossas raivas, nos nossos TPMs, aqui está diferente. Eles vão aproveitando isso. A infiltração é programada, a casa espírita que desejamos invadir dispõe de poderosa proteção espiritual. A nossa ação será na surdina. Eles vão trabalhar em silêncio, no campo dos sentimentos, sugerindo pensamentos, estimulando irritações, ciúme, fofoca, indignação, melindre. Vão colocar pessoas em torno de nós estimulando isso. Não é a maneira que eles atuam? Olha a nossa responsabilidade como dirigentes, como frequentadores da casa espírita.
e como parte de uma família que nós temos dentro da nossa casa, nesse lar. Eles vão agir assim. Agora eu vou continuar direto à desobsessão. Deixa para Verônica. Alô, você, Verônica? Te peguei de surpresa. Estou vendo. Onde é que você está ali? Parece você. Nós podemos lanchar no meio do caminho? Minha filha, é você que decide. A gente lancha e a gente volta na desobsessão? Agora ela melhora o ambiente aqui. Tem jeito de se livrar disso. Pode contar um caso, não, já que você deixou todos os casos sem contar. Vou contar um caso para vocês da seguinte maneira. O importante é que quando a gente sair dessa nossa reflexão, que a gente tenha alguma coisa para doar na vida nossa e das outras pessoas. Que essa lâmpada, antes de iluminar o ambiente, ela iluminou a si própria e que nós saiamos iluminados. Me lembro de uma história de Natal, onde que o Zé, funcionário novo naquela firma, uns 4, 5 meses, ele era o menino que entregava office boy. 17, 18 anos, um rapaz muito simples, trabalhador, ele estava ganhando o dinheirinho dele ali, ele dava metade para a mãe, que precisava, e a outra metade ele pagava um cursinho que queria fazer faculdade. Um menino de uma bondade muito grande, tudo que pedia ele estava disposto, sorrindo, e esqueceram dele no amigo oculto de Natal. Aí os rapazes mais brincalhões resolveram chamá-lo, e para isso prepararam uma surpresa para ele. E na hora ele lá servindo o cafezinho, os 3 rapazes, Zezinho, vem cá que você tem um presente especial. Zezinho ficou todo feliz. Deram a caixa bonita, enfeitada, muito bem arrumada, e o Zezinho, como era a segunda ou terceira vez na vida, em 17, 18 anos, que ele ganhava um presente que ele nunca pôde ganhar, nunca teve. Abriu aquela caixa assim, ansiosamente, e mete a mão lá dentro. Ali dentro da caixa tinha um cabo de rosa cheio de espinho. E envolvendo esse cabo de rosa tinha uma caca de cachorro fedorento. Ele apertou. Ele pegou aquele pegando, imagina o sangue correu da mão dele e o fedor, o mau cheiro ficou na mãozinha do Zé. Ele não reclamou, agradeceu. Foi ao banheiro da firma, se higienizou, limpou direitinho, cuidou da ferida, botou os esparadrapo, alguma coisa, e tinha ele uns 6 a 7 reais no bolso. Desceu. Foi até a farmácia mais próxima e comprou um sabonete Febo Odores de Rosa. Foi lá aí do lado, tinha uma... o nome é Odor de Rosa mesmo. Então dá, não vou brigar com ela não. Comprou o sabonete Febo e foi na farmácia. E do lado tinha uma florária, ele comprou uma rosa, a rosa mais bonita que ele achou, e pediu para tirar os espinhos do talo. E falou, mas eu só tenho agora 2 reais. A dona, eu faço para o senhor. A pessoa, por algum motivo, simpatizou com ele, fez um embrulho lindo e ele voltou. A mão com curativo. Ele virou assim, eu queria retribuir o carinho que vocês tiveram comigo, eu queria chamar o João, fulano, para entregar o presente deles também, de amigo oculto. E assim aconteceu. Eles foram abrindo o embrulho com muito cuidado, com medo de ter coisa ruim. Na hora que eles abriram, o cheirinho do sabonete Febo veio. E a rosa sem um espinho. Ele falou, isso aqui é para vocês. Chega uma outra colega dele e vira assim, Zezinho, mas eles te deram espinho e caca de cachorro e você dá um perfume e uma rosa sem espinho. Por que você fez isso? Ô minha amiga, cada um dá o que tem. Um dos grandes segredos da desobsessão é darmos o que temos. Um dos grandes segredos de sermos obsediados é dar o que tem. O que nós estamos dando para nós e para o mundo? É a minha historinha final. Boa tarde, gente. Muita alegria de estarmos aqui hoje compartilhando, né, dessas reflexões acerca aí do processo obsessivo e do desobsessivo. Então, como para todo mal tem um remédio, a gente vem agora, né, nessa parte para a gente, ai, que bom, né? Graças a Deus. Lembrando que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, mesmo quando estamos em situações de sofrimento e aflitivas, tem um bálsamo para nos ajudar. Então, no processo obsessivo, ocorre o mesmo. Então, a gente vai tratar agora do tema da desobsessão, que é justamente a terapia, a maneira como a gente vai
contornar, sanar o processo da obsessão. Então, a desobsessão é o nome de um conjunto de técnicas utilizadas no espiritismo com o intuito de eliminar as causas, bem como as consequências das obsessões. Então, uma vez o processo obsessivo instaurado no indivíduo, o que pode ser feito para ajudá-lo para sair dessa situação? O que pode ser feito para reverter essa situação? E lembrando que no processo obsessivo nós temos o indivíduo que está sendo obsidiado e temos também o obsessor. Então, essa terapia, essa profilaxia, essa ajuda vem para ambos os indivíduos, tanto para quem está obsidiado quanto para o obsessor. Então, através da desobsessão, desaparece-se as doenças fantasma, né? Porque às vezes algumas doenças que fazem um check-up médico e não se descobre o que está provocando aquilo, porque é uma interferência espiritual e que está tendo reflexos no corpo físico. Então são as chamadas doenças fantasmas, porque aparentemente é como se não tivesse nada no organismo físico, mas tem uma influenciação espiritual que acaba atrapalhando e vendo alguns sintomas, né, de uma doença qualquer. Empeços obscuros, insucessos, obtemos mais amplos horizontes ao entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão. No livro Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert, né, que já foi até citada hoje, nós temos lá sobre o tratamento das obsessões. A desobsessão é, em todos os sentidos, um processo de libertação, tanto para o algoz quanto para a sua vítima. Então, tanto para aquele que é o obsessor, quanto para o obsidiado. Por que isso? Porque não adianta a gente tratar do obsidiado e não tratar do obsessor. Que daí um tempo esse obsessor volta a obsidiar, porque ele não fez o tratamento adequado. Ou ele vai obsidiar uma outra pessoa próxima àquele indivíduo para tentar atingi-lo. Então, nesse tratamento, é muito importante que os dois sejam tratados, tanto o obsidiado quanto o obsessor. Então, por isso está falando ali. E uma vez instalado esse processo desobsessivo, é uma libertação para os dois. Então, como é que o espiritismo pode auxiliar no processo desobsessivo? Primeiro, que ele esclarece sobre o obsessor e o obsidiado. Foi o que a gente viu aqui antes, né? Por que acontece isso? Quais são os fatores que causam essa obsessão? Por que a gente se permite ser obsidiado? Porque muitas vezes a pessoa fala, ai, coitadinho dele, né? Está sendo obsidiado. Não é bem coitadinho, não, né? Tem culpa no cartório, porque ninguém está sofrendo de um processo obsessivo sem ter nenhuma responsabilidade. Nós temos responsabilidades. Nós atraímos essas companhias para perto de nós. Então o Espiritismo vem nos auxiliar, esclarecer sobre a conduta de um e de outro. Vem demonstrar a importância da participação do enfermo. Quando o obsidiado reconhece que precisa de um tratamento, esse tratamento é mais fácil. Assim como alguém que está doente de uma doença física qualquer, né? Ele faz todos os exames, ele leva para o médico dá o diagnóstico, passa o receituário, ele vai à farmácia, compra o remédio. Não toma o remédio, que médico ruim, eu não melhorei da doença. Então existe todo um processo. É preciso que a gente faça os exames, que a gente leve ao médico, que ele dê o diagnóstico, que ele indique o remédio, que a gente consiga os remédios, que a gente tome de acordo com o que ele falou. Então é muito importante que o enfermo, que no caso é o obsidiado, ele abrace esse tratamento para que seja mais eficaz. E aí nós vamos utilizar a terapêutica espiritual para a cura da obsessão. E a gente vai citar também numa terapêutica que não é só espiritual, que é física também, que é médica, que em alguns casos é importante. Então a terapia desobsessiva tem dois tipos de recursos. Os recursos subjetivos, que são a prece, o pensamento e a força de vontade para poder sair da situação, a prática do bem, a reforma íntima e o evangelho no lar. A gente vai ver cada um desses. E os recursos objetivos, que é a fluidoterapia, que são os passes e a água fluidificada, o apoio da família, frequência ao centro espírita, sessão de desobsessão e a terapia médica, que é a parte mais ligada ao aspecto físico. Então, a importância da prece.
A prece torna o homem melhor por fortalecê-lo contra tentações e por atrair a ajuda dos bons espíritos, conforme está no Livro dos Espíritos, na questão 660. Quando nós fazemos prece, quanto mais prece melhor, nós nos fortalecemos. Nós trazemos para perto de nós os amigos espirituais. A gente faz com que esse caminho, essa conexão fique mais fácil. Então, todas as vezes que nós fazemos prece, nós estamos nos ligando ao mundo espiritual. E com isso, a gente vai recebendo também essas energias e isso vai trazendo para a gente uma fortaleza. Então, diante de situações conflitantes, é bom sempre a gente fazer prece. Mas só nesse momento? Não, a prece ela é importante em todos os momentos. Quanto mais preces a gente faz durante o dia, mais esses caminhos com o mundo espiritual, com os benfeitores, vão se estreitando. Então, mais fácil para a gente passar pelas situações difíceis também. Nós vamos estar mais fortalecidos. Então, nós podemos fazer vários tipos de prece. Desde aquela prece mais elaborada, que a gente tem um tempo maior, que a gente pede mais, que a gente pede sempre muito mais, do que a gente agradece, mas que a gente vai aquele peditório grande. Ou aquelas preces que a gente fala que são preces relâmpago, Exemplo, eu estou andando na rua, fazendo qualquer coisa. Passou uma ambulância, eu paro na mesma hora e falo: Jesus, ampare as pessoas que estão ali. Isso é uma prece relâmpago. Então, os amigos espirituais já tiram da gente aquela energia e canalizam para aquele grupo de pessoas que estão naquela ambulância. Seja lá o doente que está precisando, como os profissionais de saúde que estão ali. Passei em frente a um hospital. Jesus, ampare aos meus irmãos que estão aqui, os profissionais que trabalham aqui. Então, isso são preces relâmpagos, Eu estou dirigindo, o sinal fechou. Jesus, abençoe a todos nós no dia de hoje. Isso é uma prece relâmpago, é uma prece rápida. Então, às vezes, não tem tempo de fazer uma prece grande, mas quantas oportunidades nós temos de fazer essas preces relâmpago, pequenininhas, ao longo do dia. E aí, o que vai acontecer? Isso vai nos fortalecer. Então, nós vamos ficar mais propensos a receber uma instrução positiva, mais propensos a tomar uma atitude mais correta, mais propensos a ter uma atitude do bem. E isso, então, nos fortalece e nos ajuda. E cada vez que nós fazemos prece, o que acontece com o obsessor? Ele está num padrão vibratório de infelicidade, de dor e de sofrimento. Então, ele não vai conseguir entrar na mesma sintonia de quem está bem. Então, isso já é um obstáculo para que o obsessor possa obsidiar alguém. Aquelas pessoas que sofrem processo obsessivo, muitas vezes, não dá para a gente generalizar, mas são pessoas muito afastadas das preces. Então, a sua segurança, a sua fortaleza, a sua defesa está muito em baixa. Então, fica mais fácil para o obsessor chegar ali. O outro item que ele coloca para a gente é sobre o nosso pensamento e a força de vontade. Lá na obra Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, pelas mãos do Chico Xavier, encontramos a seguinte elucidação de Alexandre, que é o espírito que está acompanhando André Luiz e que faz as explicações necessárias, num capítulo que se chama Obsessão. E ele diz o seguinte: apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. Então, estou doente, quero ficar bom, preciso melhorar. Então, eu sou o médico naquele momento porque eu desejo a minha cura. Então, é isso que ele já começa falando ali. No doloroso quadro das obsessões, o princípio é análogo. Quando no tratamento aos que padecem problemas obsessivos, encontramos um enfermo interessado na própria cura, valendo-se de nossos recursos para aplicá-los à edificação interna, então podemos contar triunfos imediatos. Fica tudo mais fácil. Aquele doente que quer ser tratado, que aceita o tratamento e que segue à risca as prescrições médicas, ele vai ter uma recuperação muito melhor, muito mais rápida, do que aquele que não usa o medicamento, que não toma no horário certo, que reclama demais da situação. Para esse, a cura, se chegar, vai ser mais demorada. Então, assim como no campo físico das doenças materiais, assim pelo processo obsessivo, que é uma doença de fundo espiritual. O outro recurso é a prática do bem. Chico Xavier nos disse que o bem que você pratica em algum lugar é seu advogado em toda parte. Quando estamos trabalhando voluntariamente no bem, nós esquecemos dos nossos próprios problemas e nos dedicamos a ajudar aquele que está diante de nós.
E nesse momento também nos fortalecemos, porque estamos diante de um problema que muitas vezes é bem maior do que o nosso, do que aquele que estamos passando. E esse espírito que está obsidiando, que está passando por uma fase de infelicidade, de sofrimento, ele não quer que o obsidiado fique bem, fique equilibrado. Então, se ele percebe que essa sua vítima, que esse indivíduo que está sob o seu comando no processo obsessivo, está se dedicando a praticar a caridade, a benevolência, fazendo de suas mãos uma extensão das mãos do Mestre Jesus, ele também acaba se sentindo contagiado por aquela situação e por aquele bem. Nós temos tantos exemplos assim, de pessoas que chegam numa casa espírita, numa casa religiosa qualquer, numa frente de trabalho do bem, cheio de perturbações, cheios de problemas, de conflitos, e à medida que vão se desenvolvendo naquela tarefa, naquele trabalho, que vão se comprometendo cada vez mais, vão se tornando pessoas melhores, mais equilibradas, mais saudáveis em todos os sentidos, porque o trabalho no bem nos faz bem. Temos como outro item também a reforma íntima. Precisamos nos modificarmos, porque hoje nós vimos, quando o Eduardo estava falando do processo obsessivo, que os obsessores, eles aproveitam das nossas imperfeições para se aproximar de nós. Então, se nós tivermos um trabalho de reforma íntima, onde possamos reverter essas nossas imperfeições em perfectibilidade, eles não terão essa brecha, esse canal aberto para que façam esse conflito obsessivo com a gente. E para que possamos fazer essa reforma íntima, nós temos uma orientação que está na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: qual é o meio prático e eficaz para melhorar-se? E a espiritualidade amiga responde: um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. Então nós, para podermos nos melhorarmos, como Allan Kardec mesmo perguntou, um meio prático e eficaz para essa melhora íntima, nós precisamos nos conhecermos a nós mesmos. Precisamos ver quais são essas nossas imperfeições, quais são essas nossas dificuldades. E nós sabemos quais as dificuldades que trazemos dentro de nós. Nós sabemos se somos maledicentes, quando alguém encontra alguma coisa, a gente sabe que não pode colocar o ponto final, que nós temos vontade de passar adiante e às vezes acrescentamos um pouquinho mais naquela história. Nós sabemos se somos pessoas violentas, se somos arrogantes. Então nós sabemos exatamente onde estão essas nossas imperfeições. E o que precisamos fazer? Modificá-las, acabar com elas. É claro que isso é um processo gradativo. Não vamos dormir hoje imperfeitos e acordar amanhã perfeitos. Não é assim que acontece. A natureza não dá saltos. Nós precisamos nos observarmos, analisarmos e vermos o que precisamos modificar. E aí vai uma orientação também, nessa mesma questão 919 do Livro dos Espíritos, do Espírito de Santo Agostinho, que dizia que quando encarnado, ao fim do dia, ele fazia um balanço de como haviam sido as suas atitudes, as suas ações naquele dia. Aquilo que ele tinha feito de bom, ele procurava então lembrar-se para poder repetir em outros dias. E aquilo que ele fez que não era bom, que não era correto, que não era algo que promovesse a felicidade, ele procurava então evitar nos dias seguintes. E assim, fazendo um balanço dia após dia, ele foi conseguindo, através da prece, através da meditação, através de uma autoanálise, e se modificando e se melhorando. Então é muito importante que nós possamos fazer esta reforma íntima. Outro recurso também muito importante é o culto do Evangelho no lar. Joana de Ângeles afirma que o lar é como porto para o navio. É um local de reparos,
de repouso e preparação para enfrentar o oceano bravio. Daí, o papel importante do equilíbrio no lar, como base para o equilíbrio de todos nós. O obsidiado, mais do que ninguém, precisa de um porto seguro e bem aparelhado. Isso que a Joana de Ângeles nos diz é uma realidade. O porto existe para que os navios sejam construídos, preparados, reparados, mas o objetivo deles não é ficar ali no porto, é navegar pelos mares. Nós também. Nós precisamos ter no ambiente doméstico, no ambiente do lar, o equilíbrio, porque é ali que nós nos reabastecemos as nossas energias diárias. E aí Joana de Ângeles diz que nós podemos convidar Jesus para participar do Evangelho no lar pelo menos uma vez por semana. E nós, no nosso dia a dia, na nossa correria, nós acabamos fazendo o culto realmente uma vez só por semana. Mas nada impede que nós possamos fazer isso várias vezes, mais de uma vez por semana. Nós temos vários livros que orientam da maneira correta, caso alguém queira iniciar e não sabe como, mas é só marcar o horário num dia da semana, sentar com a família ou sozinho, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ler um trecho em voz alta, comentar aquilo ali, fazer uma prece, ler uma mensagem, e com isso nós vamos atrair para o nosso lar espíritos de luz que vão preparar todo o ambiente, toda a psicosfera, que vai tirar aqueles miasmas, aqueles pensamentos que não são bons, e vai fazer também com que em volta da nossa casa haja um magnetismo, e através desse magnetismo vai evitar a entrada dos espíritos obsessores. Então, se nós percebemos que tem alguém na nossa família com um processo obsessivo, nós podemos fazer mais vezes na semana o culto do Evangelho no lar. Porque do jeito que nós somos, nessas nossas imperfeições, cheias de altos e baixos, nós estamos numa sintonia, mas daí a pouco já abaixamos essa sintonia, depois levantamos de novo. Então, quando nós mantemos esse culto do Evangelho no lar durante todos os dias, numa semana, por exemplo, naquele horário a gente consegue manter esse padrão vibratório. E isso, para o processo de desobsessão, é muito importante. E aí nós vemos agora outros recursos, mais ligados também à doutrina espírita, e o primeiro deles é a fluidoterapia. A fluidoterapia é o conjunto de passes que o obsidiado pode receber e também a água fluidificada. Porque o obsessor, ele envolve fluidicamente o obsidiado. Com isso, vai-lhe absorver os fluidos benéficos e substitui esses por fluidos deletérios, que não são tão bons assim. Por isso que o obsidiado sente mal-estar, dor de cabeça, desânimo, preguiça, mau humor. Por quê? Porque os seus fluidos estão deletérios, estão pesados, estão negativos. Então, quando ele vai receber um passe, esses fluidos são substituídos. Esses fluidos que não são bons são retirados e no lugar deles, fluidos positivos. Se ele vai receber com certa frequência essa transmissão de energia através do passe, vai ajudá-lo para que suas energias fiquem mais vigorantes. E só existe um meio de retirarmos estes maus fluidos, que é substituindo por bons, como afirmava Allan Kardec. Para isso é fundamental, então, a fluidoterapia, que é feita pelo passe, e pela água fluidificada. A água fluidificada a gente pode tê-la numa casa espírita, mas podemos também no nosso próprio ambiente doméstico. Colocar uma jarra com água na mesa, uma garrafa, ou copo que seja, fazer uma prece, pedir aos amigos espirituais que coloquem ali o medicamento necessário para aquele que vai ingerir aquela água, e nós podemos beber com a certeza que ali tem um medicamento adequado para as nossas necessidades. Então, se a pessoa puder ir ao centro espírita para receber o passe, beber água fluidificada, vai ser ótimo.
Caso tenha algum empecilho, nós temos algumas casas que tem o passe a domicílio, né, que tem uma equipe de passistas que pode aplicar na pessoa enferma. Podemos também levar água para o centro espírita e durante o momento que estamos lá ela está sendo fluidificada e depois a gente leva para casa. Ou podemos também pensar naquele ente querido, imaginar ele recebendo um passe, que seria como um passe à distância, e ele também vai ser beneficiado. A equipe espiritual não perde nada, tudo é aproveitado. Quando nós estamos envolvidos de boa vontade, querendo ajudar o próximo, eles se juntam a nós nessa corrente positiva e a ajuda chega em qualquer lugar. O apoio familiar. Quando o Eduardo estava falando aqui do processo obsessivo, principalmente da fascinação, que é um processo que o indivíduo não enxerga que está precisando de ajuda, é de fundamental importância o apoio da família. Por quê? Porque aí vai poder fazer isso que nós falamos com relação ao passe, água fluidificada, pode levar o nome dessa pessoa para uma reunião de desobsessão, que a gente vai comentar depois, enfim, fazer prece por essa pessoa, conversar, um atendimento fraterno que também as casas espíritas oferecem. Então o apoio da família é de fundamental importância nesse tratamento, assim como um tratamento do corpo físico que precisa desse apoio familiar. Quem está passando por um processo obsessivo também precisa daqueles entes queridos que vão aconchegá-lo, que vão ajudá-lo a superar esse momento de dificuldade. E a frequência ao centro espírita, ela é muito importante no tratamento. Por quê? Porque ela vai permitir a instrução, porque a pessoa vai chegar na casa espírita, vai ouvir uma palestra, vai participar de um grupo de estudo, vai ouvir comentários acerca do Evangelho de Jesus, e isso vai lhe ajudar, vai facilitar o hábito de bons pensamentos, vai permitir a prática da caridade com Jesus, porque as casas espíritas têm muitas frentes de trabalho, assim como outras instituições religiosas, e com isso também permite o acesso mais fácil à fluidoterapia que nós falamos. E um fato importante é que em grande número de casos, quando o obsidiado penetra no centro espírita, ele leva consigo o seu ou os seus obsessores. E esse fato é permitido pela espiritualidade maior, para propiciar o auxílio renovador também para esse irmãozinho que naquele momento está sendo perseguidor do outro. Lembra que nós falamos no início da nossa conversa que para o processo desobsessivo os dois precisam de tratamento, o obsessor e o obsidiado? Então, quando o obsidiado entra na casa espírita, isso acontece até mesmo em alguns casos que ele ainda não percebe que está sendo obsidiado. Então ele entra, vai assistir uma palestra e quando ele sai, o espírito obsessor fica ali. Fica como? Os espíritos daquela casa permitem que ele continue ali hospedado naquela casa e numa oportunidade ele é esclarecido, tem uma conversa com ele. Para quê? Para mostrar para ele que ele precisa mudar a sua conduta. Que quando ele tem esse objetivo de fazer alguém sofrer, primeiro ele está levando o sofrimento para ele mesmo. Então é necessário que ambos sejam tratados. E quando o obsidiado vai ao centro espírita, facilita a ajuda para o espírito obsessor. E aí ele vai participar então de uma reunião de desobsessão. Há alguns anos atrás, era muito comum que nessa reunião de desobsessão o obsidiado estivesse presente. Já não é uma prática comum nos dias de hoje. Por quê? Porque muitas vezes, se ele estiver presente, ele vai passar por um constrangimento muito grande. Lembra o exemplo que o Eduardo falou, que está lá no livro dos médiuns, daquele rapaz que toda vez que via uma moça na rua, ele se ajoelhava e pedia a ela em casamento, que era uma atitude constrangedora para ele, que ele sabia que não deveria fazer, mas que ele não tinha controle sobre o seu corpo físico e acabava fazendo. Então imagina essa pessoa participando de uma reunião de desobsessão e vindo à tona as dificuldades desses espíritos.
Então, o que acontece hoje em dia na reunião de desobsessão? Os espíritos ficam na casa e naquele momento da reunião mediúnica de desobsessão, aquele espírito é trazido e aí tem uma conversa com ele, um esclarecimento, mostrando para ele que aquele tipo de comportamento e de conduta não vai trazer a ele a felicidade, que está afastando a felicidade dele, que ele está fazendo o outro sofrer, mas que ele é o primeiro a sofrer. Então, naquele momento ali, aquela reunião é um oásis de refazimento espiritual. É o pronto-socorro para esses espíritos sofredores. É um hospital de amor para esses doentes da alma. E esse aposento destinado à reunião de desobsessão, que é dentro da casa espírita, é um lugar aonde esses espíritos são mais diretamente medicados. Então é ali que ele vai receber o remédio eficaz para o seu tratamento. Muitos não se esclarecem, não mudam o seu comportamento da primeira vez que entram nesta reunião. Eles são trazidos várias vezes até que esse processo desobsessivo se concretize. Outros que estão mais aptos a receber essa ajuda e a mudar de comportamento, em poucas reuniões já se sentem melhor e já percebem que provocar essa obsessão só vai atrasar a sua própria evolução espiritual. E aí nós trouxemos também aqui a questão 556 do Livro dos Espíritos, onde o codificador nos traz uma informação sobre esses rituais que são feitos, desses exorcismos para afastar esses espíritos obsessores. Então Allan Kardec nos diz que não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos. Mas por que não tem? Porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então não é apresentar algum objeto que vai fazer com que esse espírito se afaste daquele quem ele está obsidiando. Porque a afinidade é fluídica, é de energia, é de pensamento. Se nós formos olhar na história, existem alguns casos que aparentemente parece que dá certo. Então o próprio espírito às vezes se afasta diante de uma sessão dessa ritualística de exorcismo, ele mesmo se afasta. Então aquele que praticou aquele ritual acha que a situação está resolvida e depois ele volta às vezes até com mais força e rindo daquela situação, porque ele sabe que não é uma ação material que vai afastar a ação espiritual. É necessário que ele mude o seu pensamento, o seu comportamento, a sua vontade de viver, não seja de prejudicar o outro, para só a partir daí ele conseguir ter um rumo diferente na sua existência e deixar de obsidiar o outro indivíduo. E aliado a isso tudo, nós não podemos esquecer da terapia médica. A medicina da Terra existe com o intuito de nos ajudar. Se não fosse assim, não existiria a medicina. Então, se existe, é porque aliada à terapia espiritual, ela vai ser um remédio eficaz para esse tratamento. E algumas pessoas têm a falsa ideia que a terapêutica médica e a terapêutica espírita estariam chocando uma com a outra quando fossem utilizadas no auxílio ao quadro obsessivo. A terapêutica desobsessiva, ela deve sempre ser orientada tendo como base estes dois aspectos, a terapêutica espiritual e a médica, pois a não utilização de uma delas pode levar a um tratamento ineficiente e incompleto. Como espírito encarnado, possuindo espírito, perispírito e corpo físico, o obsidiado terá alterações psíquicas e orgânicas variadas e importantes, desde o início do quadro e no decorrer do mesmo.
Vamos imaginar que o quadro de uma pessoa obsidiada seja a insônia. O espírito obsessor não permite a ela que consiga repousar, que consiga dormir. Se ela tiver uma ajuda médica para auxiliar neste sono, já vai ter uma ajuda. Ela vai poder descansar, aí vai ter o desdobramento durante o sono, aí os dois podem até mesmo se encontrar no mundo espiritual, começarem a se ajustar numa conversa de perdão, de auxílio, de compreensão, para poder ajudar nesse processo desobsessivo. Não somos nós, espíritas, que estamos ajudando na terapêutica espiritual, que vamos prescrever um determinado medicamento. É claro que a pessoa vai procurar o profissional capaz para auxiliá-lo nesse sentido. Também, nenhum companheiro espírita tem autoridade médica para dizer para alguém: pare de tomar esse tipo de remédio, o seu problema é só espiritual. As duas coisas andam de mãos dadas. A terapia espiritual junto com a terapia médica. Ambas são importantes para o tratamento da desobsessão. E o que nós devemos fazer para evitar a obsessão? Diante de tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Procurar ter uma harmonia física e psíquica. O que é uma harmonia física e psíquica? É ter equilíbrio, tanto no corpo físico quanto na mente. Então, atividades do bem, participar de encontros espíritas, participar de palestras, de grupos de estudo, desenvolver alguma coisa de solidariedade, de caridade, fazer leituras edificantes, procurar ter uma conversa mais equilibrada. Por quê? Porque esses amiguinhos que nesse momento, temporariamente, estão infelizes, estão desequilibrados, eles querem o nosso desequilíbrio. E se nós buscarmos essa harmonia física e psíquica, mais difícil vai ser que eles encontrem as brechas para poder nos perturbar. Precisamos também desenvolver a tolerância, a paciência e a compreensão. Por quê? Como eles têm um tempo muito grande de ociosidade, de disponibilidade, diferente dos benfeitores espirituais que trabalham incessantemente, eles ficam com uma pranchetinha, anotando tudo aquilo que nós fazemos durante o dia. Então eles vão ali anotando as nossas atitudes de incompreensão, de impaciência, de intolerância. Então, quando percebe que nós temos dessas imperfeições mais acentuadas, então é por ali que nós vamos atacar. Então, é por essa brecha que eles conseguem nos atingir. Então, se nós buscarmos, mais uma vez, gradativamente, não é do dia para a noite, sermos mais tolerantes, mais pacientes e mais compreensivos, estaremos nos blindando com relação a isso. Um outro aspecto importante é o perdão, porque muitas vezes o processo obsessivo é porque um não perdoa o outro, um fez mal ao outro e não há essa reciprocidade do perdão. Então, por causa daquela mágoa, por causa daquele rancor, vem um desejo de vingança, um desejo de revanche, e aí começa a se processar a obsessão. E quando nós perdoamos, não tem por que ter esse processo de obsessão, porque já perdoou, já desculpou o outro. Por que ele vai se ligar a nós querendo a nossa infelicidade se nós não desejamos isso para ele? O trabalho no bem, que nós já citamos hoje, enquanto nossas mãos e a nossa mente está ocupada, não pensamos bobagem, e proceder de acordo com o Evangelho de Jesus. O que Jesus faria se estivesse aqui do meu lado numa situação dessa? Como seria o comportamento dele? O que o Evangelho nos diz que devemos fazer em tal ou tal situação? O Evangelho é um roteiro seguro que nós devemos seguir. Se nós procedermos de acordo com o Evangelho de Jesus, dificilmente estaremos enfrentando um processo obsessivo. E falando em Jesus, ele, como psicoterapeuta extraordinário, conseguia libertar os padecentes das obsessões através da autoridade moral de que era revestido.
facilmente afastando os adversários desencarnados, enquanto propunha aos pacientes em recuperação que não voltassem aos comprometimentos infelizes, de modo que lhes não acontecessem sofrimentos ainda mais graves. Jesus é o nosso modelo e guia. É o espírito mais evoluído que nós conhecemos na Terra. Então, sendo possuidor dessa hierarquia moral, ele conseguia apenas com a sua autoridade afastar os espíritos obsessores das pessoas obsidiadas. Ele não colocava nenhum objeto na frente dessas pessoas, não usava palavras cabalísticas, não fazia nenhum ritual. Apenas pedia que saíssem dali, que deixassem aquela criatura levar a sua vida. E dizia para aquele que tinha estado sob o jugo da obsessão que modificassem a sua conduta para que não acontecessem sofrimentos mais graves. Então, o que ele fazia? Tratava os dois, tentava esclarecer um e tentava conduzir o outro para uma vida pautada no amor, no equilíbrio. E aí agora eu trouxe aqui para vocês um vídeo que é do canal Amigos da Luz. Esse canal é um grupo de atores que pegam um tema espírita e que fazem assim de uma forma bem humorada, passando para a gente esses ensinamentos. E o tema é o obsessor, porque como eles têm vários temas, mas hoje nós trouxemos aqui o que está de acordo com o que nós estamos conversando e vocês vão ouvir agora. Como é que eu tô? Como é que você acha que eu tô? Tô mal, tô muito mal. Tô conseguindo fazer nada, tô fraco, uma angústia enorme, um vazio. Tudo que eu faço dá errado, não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Parou. Obsessor, sou eu. Mas você... Calma, Oswaldo, eu só vim aqui bater um papo rapidinho, trégua. Tá? É rápido, fica tranquilo. Mas, cara, o que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história, deixa eu falar. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, morreu de fome por sua causa. Você era um fofo, um amorzinho de pessoa, né? Para de me atormentar, por favor, não aguento mais. Não, aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã? Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não preciso fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo de errado que te acontece, ok? Me deixa em paz, me larga. Quem é o obsessor aqui? Quem é que tá o... Mas como assim? Por exemplo, Oswaldo, eu chego aqui de manhã pronto pra te obsidiar. Beleza, hoje vou perturbar o Oswaldo. Mas você já acorda o bicho, mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio. Oswaldo, eu já tentei fazer uma prece pra ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você, porque você é chato. É tão simples, basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsidio, vou embora. Acabou. Desculpa. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Oswaldo. Eu que tenho o direito de me vingar, tenho que chegar me acotovelando, porque é um monte de capeta que tem aqui dentro. Por sua culpa, você atrai. Oswaldo, bota uma coisa na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar? Um pouquinho para o Tio fazer o trabalho dele, pode ser? Ok? Agora eu vou embora que eu não tô aqui pra ficar dando um conselho não, tá? Isso é coisa de mentor e eu sou obsessor, ok? Eu sou mal. Desculpa. Então, meus amigos, busquemos a iluminação interior através do conhecimento, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, participando desse momento para conhecer um pouco mais sobre a obsessão e sobre a terapia da desobsessão. Isso é muito importante para que a gente possa identificar quando estiver acontecendo algo parecido com a gente mesmo, ou com alguém que a gente conhece. Então é muito importante esse conhecimento.
como também é muito importante a prática de boas ações, praticar o bem, pensar no bem, ter atitudes positivas, tentar ver o lado bom das pessoas, as qualidades, para que a gente possa cada dia expandir esse sentimento de amorosidade e para que consigamos viver num mundo melhor. E busquemos também a nossa iluminação interior através do Evangelho de Jesus. Esse é o roteiro seguro. Tudo o que Jesus disse e exemplificou, tudo o que ele fez é para nós o nosso guia, o nosso orientador. Se nós utilizarmos no nosso dia a dia dos mesmos recursos que Jesus usou, das palavras de amorosidade, desse amor incondicional dele por todas as criaturas, de querer, como ele mesmo disse, não a morte do pecador, mas do pecado. O que ele deseja de nós é isso, que nós nos tornemos pessoas melhores. Então, aquilo que nós trazemos ainda de instintivo, de imperfeito, que nós possamos modificar para nos tornarmos melhores. Para quê? Para que amanhã possamos estar num patamar de felicidade como ele está hoje. Ele também foi criado como nós, um espírito simples e ignorante, e teve toda a sua trajetória até chegar aonde chegou. E ele quer que nós também possamos chegar aonde ele chegou. Então, que possamos abraçar esse Evangelho, conhecê-lo mais profundamente e colocá-lo vivo nas nossas vidas a partir de hoje. A fascinação pode-se dizer que ela é mais prejudicial do que a subjugação, uma vez que o sujeito não acredita que ele está errado. No Livro dos Médiuns chega ao ponto de dizer que não tem nem jeito, a melhor coisa a fazer é orar por ele, porque é como se fosse um doente que não aceita uma medicação ou não aceita doente. Aí a subjugação, nesse ponto, ela é mais grave do que a subjugação? Você já perguntou e já respondeu, né, Jorge? Kardec deixa claro lá no capítulo 23 que a fascinação tem um tratamento muito mais difícil que a subjugação, porque o obsediado não se admite como obsediado. Então fica muito difícil. Verônica estava falando aqui agora mesmo, que não adianta você ir no médico e te prescrever um remédio e você não usá-lo. Não adianta te prescrever uma dieta e você não fazer. A fascinação faz com que o nosso raciocínio fique ludibriado e a gente não acredite estar doente e obsediado. Por isso é um dos tratamentos mais difíceis. A subjugação, por ficar evidente, propicia que o obsediado se prepare para ser tratado, porque ele está passando ridículo, ele tem consciência, ele está com o raciocínio constrangido, a sua vontade que está constrangida. Ele quer se livrar disso, se livrar de ficar ajoelhando, fazendo coisas erradas. Já o fascinado, a consciência dele é que ele está perfeito. Então a tática do fascinador é afastá-lo e afastar as pessoas que podem iluminar. E ao mesmo tempo ele não quer o tratamento. Por isso Kardec afirma que é uma obsessão de mais difícil tratamento, é a obsessão, porque a gente não quer o tratamento, eu não aceito. Fica difícil por isso. Ok? Mais alguma pergunta? Respondeu? Mais alguma pergunta? Verônica deixou aqui. Quem termina? Você ou nós? Nós. Não, ela que termina. Verônica deixou aqui o tratamento do passe. E eu me lembro que tem uns 2 anos atrás eu fiz aqui um estudo sobre passe aqui, numa quarta-feira. E tem uma imagem que está me lembrando que o Falcone usa muito. Imagine que esse copo aqui esteja lotado de água imunda, suja. São essas emanações fluídicas, são essas emanações deletérias que o obsessor deixa ao nos envolver com seu manto fluídico cheio de doenças, passando para o nosso perispírito. Então esse copo aqui, como perispírito, vai ficando cheio de água suja. A fluidoterapia, a água, que é o solvente universal, ao penetrar nos lugares, ela vai fazendo uma limpeza. O passe faz o seguinte, é como se aqui tivesse uma torneira, e eu abro essa torneira, ela fica pingando direto sobre essa água suja, esse copo está lotado. O passe é tratamento, não vai resolver com um passe. Essa água vai pingando, esse passe vai jogando. Essa água limpa pingando em cima desse copo com água suja, o que vai acontecer? A água suja transborda e se inunda da limpa.
Por isso, a necessidade do fascinado, do obsediado por subjugação, se submeter voluntariamente e querer. Porque pouco adianta eu tomar a água frutificada e tomar o passe, se os meus pensamentos não estão aceitando, se eu não tenho a fé de aceitar isso. O que acontece? Fica refratada. Então, por isso que a fascinação tem esse difícil tratamento que o paciente não aceita. E a fé que a Verônica colocou, que Jesus colocou, eu estou lembrando de uma história do Santana. Eu acho que você estava lá, Jorge. Naquela cidade interior estava seca há muito e muito tempo e precisava de chuva. E o centro espírita da cidade perguntou ao mentor espiritual o que faria para chover. O mentor espiritual falou para eles irem ao sopé daquele morrinho ali na frente e fizesse oração com muita fé que iria chover. No outro dia, às 5 horas da manhã, reuniu-se o centro espírita todinho, entrou em prece e passou-se a semana toda, não choveu. Na outra reunião, perguntaram para o mentor por que não choveu. Vocês não oraram com fé. O senhor não pode saber o que nós oramos com fé. Vocês não oraram com fé. Vão lá e orem com fé que vai chover. E sim fizeram eles, e foram o pessoal do centro espírita, juntou uma pessoal de outras religiões da cidade, uma multidão imensa, oraram e não choveu. Chegou na terceira reunião mediúnica, o presidente da casa, a presidenta, virou para ele assim: o senhor não é o nosso mentor espiritual, o senhor é o obsessor, o senhor está brincando conosco. Porque, falou sério com ele, o senhor está brincando conosco. Nós fomos lá 2 vezes seguidas e oramos com fé. O dirigente, o espírito protetor do centro. Oraram não. Oramos sim, eu estava lá e vi que vocês não oraram com fé. Como o senhor pode provar isso? Não vi ninguém aqui de galocha, de guarda-chuva, de sombrinha. Gente, quando Jesus falou assim, vá, a tua fé te curou e não tornes mais, é essa fé de eu ir de galocha, guarda-chuva e sombrinha, nas palavras não da Verônica e do Eduardo, nas palavras de Jesus, porque segundo Kardec na questão 625, qual tipo mais perfeito que Deus deixou para a gente vai seguir de guia e modelo? É a resposta mais curta de O Livro dos Espíritos, simplesmente Jesus. É essa lição, seguir, que nos torna muito menos vulneráveis à obsessão. Eu agradeço a atenção de vocês e deixo a Verônica com as palavras finais. Agradeço muito a atenção de vocês, gostei muito de estar aqui com todos vocês na tarde de hoje e que possamos nos reencontrar em breve para fortalecer os nossos laços de amizade.